gente. Grava, tchau. Tá gravando o celular? YouTube, o Instagram. O Instagram, então, tá ao vivo, tá me ouvindo, né? Tô aqui com alguns problemas técnicos no Facebook, mas vou dar atenção para vocês aí do Instagram, porque não tem como eu parar a live, né? Então, galera, boa noite, o pessoal tá chegando. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre o livro do Cortella. É o livro do Mário Sérgio Cortella, né? E muita coisa bacana para vocês conhecerem hoje a respeito desse autor incrível. Traz aí um livro chamado A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos. Você que está chegando agora, que está chegando para conhecer aí o meu canal também, né? O meu canal no YouTube, o meu site, a minha plataforma. Eu sou Ana Vital, Master Coach Educacional e também tenho aí a minha plataforma chamada Educador Sistêmico. Se você ainda não conhece o Educador Sistêmico, vai lá correndo, porque lá tem o material completo para você receber e poder ler e poder fazer suas anotações, o material completo no Educador Sistêmico br.eadbox.com. Só .com, não tem .br. Então, eu vou anotar aqui, Thiago, anota aí, por favor, depois o endereço do site para o pessoal pegar o material, o resumo, tá bom? Vamos falar do livro. O livro trata de fundamentos epistemológicos. Episteme quer dizer conhecimento, lógicos, estudo do conhecimento. E ao longo da trajetória histórica do conhecimento, nós tivemos aí várias passagens, né? Passagens mais ingênuas e passagens mais políticas e passagens mais críticas. E agora nós estamos vivendo um mundo do pós-crítico. Tudo relativo, né? Tudo muito relativo, tudo mudando, tantas diferenças. Tem que diminuir o som daí. E a educação libertadora, emancipadora, a educação como papel social, a educação como determinante historicamente, como um grande patrimônio cultural, é isso que o Cortella defende. Então, a escola, nessa construção do conhecimento para o educador, é necessário maior compreensão do conhecimento de suas raízes. Então, é necessário ver o que está acontecendo na sala de aula. O que a sala de aula está trazendo de encantamento ou está levando os alunos ao fracasso escolar. Infelizmente, nos dias de hoje, ainda se acredita que as grandes descobertas científicas, elas são exercidas por pessoas especiais, por pessoas diferenciadas, mas quando na verdade todos nós, seres humanos, podemos ter descobertas científicas. E a sala de aula é um grande espaço de descobertas científicas. É um grande espaço da descoberta da criança. E a criança é um grande curioso. A curiosidade na infância, ela é epistemológica. Então, é necessário que se busque essa curiosidade, que se trate o currículo por meio dessa curiosidade. Por isso, é um papel muito importante do educador romper com esse conceito de sala de aula emparedada, né? Com esse conceito de sala de aula em que não se tem cientistas ali dentro. Quando, na verdade, nós temos cientistas desde lá da educação infantil, quando as crianças começam a fazer as misturas e começam a fazer descobertas, e começam a fazer descobertas com a leitura, a gente já tem os cientistas, né? Os cientistas já nascem ali dentro desse espaço. Mas a gente precisa saber que caminhos esses conhecimentos eles vêm percorrendo ao longo da história, porque não existe hominização sem cultura, não existe hominização sem história. Então, nós precisamos entender essa relativização do conhecimento, romper com os mitos, né? Com a mitificação. É importante que os educadores não neguem a informação aos alunos.
é preciso conscientizá-los, conhecer a origem, conhecer a derivação da cultura. Então, não é romper com o passado, não é esquecer todo o conhecimento, todo o legado do passado que vai resolver a vida hoje, né? Então, nós somos mudanças, todos os momentos estamos em transformação, todos os momentos estamos mudando. O fato é que a história, ela reforçou durante muito tempo uma única cultura. E essa única cultura acabou se transformando na verdade absoluta. E não existe verdade absoluta nem na própria ciência. A própria ciência, ela não é verdade absoluta. A própria ciência, ela se renova a todo momento, ela se reinventa a todo momento. E nós também nos reinventamos de todo momento. Então, até a matemática, né, meus amigos professores aí da matemática, os símbolos criados pelos homens para resolver questões fundamentais, não é uma ciência exata, nem a matemática, nenhuma ciência é uma ciência exata. Mas é a forma como o homem encontrou para interpretar nosso mundo, né? Então, acima de tudo, deve-se conscientizar os alunos das várias formas de interpretação. Nós temos diversas formas de enxergar a realidade. A realidade para um é totalmente diferente da realidade para o outro. Então, não existem donos da verdade. Não é importante absorver também os novos conhecimentos, mas a gente não pode descartar os conhecimentos antigos. Então, havendo aí uma ponte entre o conhecimento antigo e o novo conhecimento. É isso que é o reflexo da humanidade, né? Então, nós somos homens formados por meio de uma cultura. Essa cultura é uma cultura diversa. Nós vamos encontrar diversas frentes culturais com diversas ideologias, mas nós não podemos esquecer o ponto principal, que é o cerne de toda a questão. Somos todos seres humanos. E o que nos humaniza é ter o olhar para o outro. É olhar o outro, não se colocando no lugar do outro, porque o outro é o outro. É simplesmente você entendendo que ele é um outro homem, ele é um outro humano como você, sujeito a falhas, sujeito a alegrias, sujeito a tristezas, sujeito a possibilidades. E a escola ela precisa entender a importância de trabalhar o outro, né? Então eu vou falar algumas passagens, né, que eu acho importante no livro, para que a gente possa traduzir aqui um pouco do que o autor fala. Primeiro ele dá o conceito de humanidade, cultura e conhecimento. Então, o que significa ser humano, né? Ser humano, de acordo com as palavras do Cortella, somos antes de mais nada construtores de sentido, porque fundamentalmente somos construtores de nós mesmos, a partir de uma evolução natural. Então, a escola, dentro dessa transformação de realidade, né, ela recebe alunos de diversas culturas, de diversas condições sociais, de situações às vezes muito precárias. E a escola cabe resolver. Quem acredita que a escola tem que resolver o problema do fracasso escolar, coloca um sim aí. Coloca um sim aí nos comentários. Sim, eu acredito. Eu acredito que a escola ela tem um papel de resolver. Ela vai ser quem vai resolver. Quem acredita nisso, coloca um sim aí nos comentários. Vamos começar a trabalhar essa live com muita interação para que a gente possa mexer com essas coisas que já estão sedimentadas dentro da nossa cabeça. Nós temos aí coisas que estão cristalizadas por conta de uma educação que nós tivemos. Nós tivemos uma educação conservadora, uma educação muitas vezes tecnicista, castradora, uma educação que pensou só em colocar coisas assim de forma transmissora dentro da nossa cabeça. Uma educação
que muitas vezes depositou, como diz nosso querido e saudoso Paulo Freire, uma educação bancária, uma educação que não trabalhou a problematização. Muito bem, obrigada a vocês que estão participando, isso mesmo, sim, a educação, a escola vai resolver esse problema. A escola vai resolver porque ela vai rever esse currículo. Então, Cortella fala que o currículo precisa ser repensado. Esse material didático tem que ser trabalhado de maneira reflexiva. A escola precisa, na sua autonomia, porque a escola tem autonomia, reverter o processo de fracasso escolar. O currículo ele precisa se aproximar um pouco mais das realidades, porque hoje a gente ainda está trabalhando com uma realidade, da realidade muitas vezes que eu estudei. A minha escola é a mesma escola que a gente está dando hoje para uma criança do século XXI. A minha escola é a mesma escola, só que a minha escola ela me causava grande prazer. Eu gostava de estar na escola, porque ela estava de acordo com a minha realidade, daquele tempo histórico. E hoje a gente percebe que as crianças não gostam de estar na escola. Por que as crianças não gostam de estar na escola? E, mais uma vez, voltando aí para o Cortella, temos que enfrentar a realidade natural, romper com a adaptação. Essa luta não se situa no campo da liberdade, mas no campo da necessidade. Lutamos com a natureza e a natureza luta conosco. É uma relação de reciprocidade, a qual conceituamos como contradição. O que vai nos diferenciar é que só o animal humano é capaz da ação transformadora consciente. Os animais, de uma maneira geral, eles são vivenciadores, né? Eles são sujeitos da vivência, vamos dizer assim, né? O sujeito não é o caso, mas são animais de vivência. Eles vivem, simplesmente. O homem não. O homem vive e transforma, porque tem no homem o que o autor chama de intencionalidade. Então, essa intencionalidade do homem é que é capaz de mudar, de transformar. O conhecimento, ele tem que servir para encantar as pessoas e não para humilhá-las. E a maneira como muitas vezes é passado o conhecimento dentro das escolas, através dos livros didáticos, muitas vezes é um conhecimento que humilha e não encanta. Porque se a gente for analisar, nós temos hoje nas escolas crianças de todas as etnias. E os nossos livros, eles priorizam o sucesso do branco e muitas vezes o fracasso do negro. Então, será que estamos encantando ou estamos humilhando? Essa ação transformadora consciente, exclusiva do ser humano que chamamos de trabalho ou de praxis. O trabalho é um instrumento, é uma invenção, é uma intervenção do homem no mundo. Então, é necessário que a escola entenda o papel do sujeito e o papel do objeto. Precisa fazer parte da vida, entender qual a forma, qual o sentido, qual é a prática. Qual é o sentido de aprender determinados conteúdos? Como que a escola está lidando com os conteúdos? Será que nós estamos realmente preparando pessoas para o mundo, preparando seres humanos para o século XXI? Ou nós estamos ainda preparando com os mesmos valores, com as mesmas condições do século XIX? Nós humanos somos um produto cultural. Não há humano fora da cultura. Nós somos socialmente formados e somos historicamente determinados. Há uma determinação histórica. O que foi bom há 20 anos atrás não cabe mais agora. Então, esse determinismo histórico também é ressaltado no livro do Cortella. É o termo que expressa a noção de homem se produzindo e produzindo cultura, ele utiliza o termo hominização. Hominização é o processo do homem imerso na sua cultura. E a escola, ela funciona também como um aparelho ideológico, né? Assim como a mídia, como a religião, ela funciona como um aparelho ideológico. E muitas vezes a escola ela é reprodutora do sistema, ela é reprodutora dessa desigualdade social.
Então o autor ele trabalha 3 momentos, 3 blocos, né, de momentos históricos. Primeiro momento é um momento que ele chama de otimismo ingênuo, onde a gente acredita que a escola vai salvar o mundo, como uma Alice no País das Maravilhas, acreditando que tudo vai ser perfeito, que todas as coisas são incríveis, que tudo vai dar certo, somente a escola, como instituição, vai resolver tudo. Isso é um otimismo, mas é um otimismo ingênuo. Em outro momento, já na década de 70, nós vamos ter um grupo de filósofos e sociólogos que vão entender como um grande pessimismo. Esse pessimismo entendendo a escola como reprodutora, a escola reprodutora de um sistema. E como o sistema é capitalista, a escola vai tendenciar a reproduzir ações para manutenção de classes. Então, de acordo com os pessimistas, não tem o que fazer. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem jeito. Porque como a sociedade é capitalista, a escola acaba reproduzindo um sistema de classes, a escola pública fica enfraquecida com conteúdo fraco e a escola privada ela é uma escola mais fortalecida, com conteúdo melhor, com currículo melhor, dando maiores oportunidades para as crianças da classe superior e menores oportunidades para a criança da classe inferior. Então, esses são os pessimistas. Nós vamos ter aí os aparelhos ideológicos do Estado, é uma das teorias. Outra teoria é a violência simbólica, de Bourdieu, é a teoria de que a gente ensina uma série de coisas que estão muito distantes da realidade da criança, então causando ali uma violência simbólica. E chegamos ao que o Cortella defende, que é o otimismo crítico. Aproveitar, trazer o que foi bom e inovar, né? Trazer o que foi bom e inovar, mudar. Quem acredita que a gente precisa trazer as coisas que são boas, as práticas que são boas? Diga aí, eu acredito. Sim, eu acredito que a gente precisa trazer as práticas boas, que a gente também não pode descartar o que foi histórico, porque se a gente descarta uma história, a gente descarta a humanidade. Então, coloque aí nos comentários. Você acredita que nós temos que trazer coisas do passado para o presente e inová-las? Ou você não acredita? Você acha que a gente tem que partir do zero e começar tudo do zero? Acredita ou não acredita? Então escreve aí, eu acredito. Ou então, eu não acredito. Eu acredito que a gente tem que começar tudo do zero, tem que ser desse jeito mesmo, o mundo mudou, as pessoas mudaram, nós temos novas tecnologias, nós temos tudo novo, então tem que começar tudo novo. Muito bem, todo mundo aí participando aí, muito bem, obrigada. Quem tá chegando, quem não me conhece, eu sou a professora Ana Vital, professora de Conhecimentos Pedagógicos, estou aqui toda segunda-feira com os bizus da Ana. Eu estou sempre no YouTube, tem um canal no YouTube, tem vários vídeos lá, e se você não conhece ainda, vai lá. Voltando aqui, então são 3 grandes momentos marcados. O primeiro é o otimismo ingênuo, o segundo é o pessimismo e o terceiro é um otimismo crítico, quando a gente tem que conservar o que é bom, inovar, superar aquilo que é arcaico, que é aquilo que não cabe mais dentro das escolas e manter o que é necessário. Então, esse processo de mudança de pensamento não é simplesmente descartar tudo que a gente já tem, é trazer algo de forma inovadora. Então, essa produção cultural, né, o homem como esse produtor cultural, ele vai ter um sentido de produção de ideias, uma produção também de materialidade. Então, os produtos culturais, eles podem ser conceituados como bens culturais. É possível classificar os produtos culturais em 2 categorias. A categoria de bens de consumo e a categoria de bens de produção. Os valores e os conhecimentos não têm, evidentemente, existência autônoma. Dependem das pessoas, dependem do homem.
Então, o significado do que é ser simbólico não é único, não é unívoco. Ele é moldado de acordo com a sociedade, de acordo com a história, de acordo com a cultura. Então, a vida social, ela está impregnada de vida política, está impregnado de espaço de conquista, está impregnado de manutenções de poder, de bens, né? Então, assim, as pessoas, elas são produtoras desses valores e também são produtoras de conhecimento. Não há conhecimento neutro. Sempre haverá uma intencionalidade. E nós vamos falar sobre essa intencionalidade. O que o Cortella fala sobre intencionalidade? Ele vai falar de intencionalidade, erro e preocupação. O educador, ao passar os conhecimentos para os alunos, ele deve primeiramente procurar o melhor método de ensino, alguma forma de se aproximar, alguma forma de facilitar o seu entendimento, se aproximar dele. O método não é uma garantia de que o aluno vai aprender, mas ele também, sem o método, ele não tem a rigorosidade necessária, pois não pode se garantir com exatidão, com certeza mais nada, porque tudo é relativo. É importante a gente falar isso, porque a educação, ela é intencional. Quando eu chego numa sala de aula, e hoje eu estou fazendo aqui uma live, eu não tenho neutralidade, eu tenho intencionalidade. Você, professor, quando você entra na sua sala de aula, você não tem neutralidade, você tem intencionalidade. Quando você entra na sua sala de aula, vai com você seus valores, seus conhecimentos, suas certezas, suas crenças, elas vão te acompanhar. Ela entra dentro da sala de aula. Então não há educação neutra. Por mais que eu não queira me posicionar politicamente, eu já me posicionei. Porque até quando você não escolhe, você já escolheu. Já dizia Sartre, né? Você é responsável por todas as suas escolhas. Você escolhe escolher ou escolhe não escolher. Então, a intencionalidade, ela é um ponto que precisa ser pensado dentro da educação. E o erro? Durante anos de nossa vida escolar, nós valorizamos o erro. E o erro não é uma fatalidade. É algo que, principalmente nós, humanos, somos assim, pensados e forjados para sermos donos da verdade, quando na verdade não existe a tal da verdade. A verdade é de cada um. Então, nós não somos donos de uma verdade absoluta e muito menos controlamos essa verdade. Então não há controle no mundo à nossa volta. Hoje a gente está aqui, eu estou aqui com vocês, a gente está fazendo uma live. Eu estava certa, absolutamente certa, de que eu estaria fazendo a live através do YouTube. O YouTube não funcionou, o som. Então, nós não conseguimos controlar tudo. A gente controla, a gente pensa que controla. Então isso fica muito no imaginário humano, que há um controle. O mundo à sua volta, ele é passível de erro. E isso não é motivo de vergonha, não pode ser motivo de vergonha. E a escola, durante muito tempo, ela puniu o erro. E o erro passou a ser uma autocondenação, né? Errar é muito ruim. As pessoas, elas não tentam, nem querem tentar, porque elas não querem errar. Vários cientistas fizeram várias descobertas importantes. E hoje a gente sabe quanto que eles erraram. Quanto que eles erraram para acertar. Quantos que até hoje estão errados, não é? Se a gente for olhar lá, Ptolomeu, né? Ptolomeu, lá atrás, disse que a Terra era o centro do universo e a igreja acreditou. Hoje, né, depois de todas as descobertas de Nicolau, a gente descobre que a Terra não é o centro do universo. Quem é o centro do universo é o Sol.
E aí muda totalmente uma perspectiva científica por conta de um erro. Então, errar até chegar ao objetivo é importante para aprender. Então, o erro faz parte do processo. O maior erro do ser humano é a busca pela perfeição. É algo que está fora do seu alcance. É algo que o educador precisa entender que ele também vai errar. E que o científico também erra. E não passar esse conceito de que há coisas totalmente certas e perfeitas, porque não há. É importante que o educador ele enfatize os fatos, também se fundamente no conhecimento, seja no passado por completo, pois é muito comum as pessoas pensarem que certas descobertas científicas surgiram do nada, né? Ou então que surgiram de preocupações, mas que na verdade o conhecimento ele não surgiu sem antes ter realmente uma pré-ocupação. Bem antes da descoberta do assunto já estava sendo formulado, já estava em busca, já estava em entendimento. Então nada começa do nada, tudo começa com às vezes uma pequena coisa, uma pequena descoberta. Então o conhecimento é algo que precisa ser estimulado, incentivado e buscado através do interesse dos alunos, porque dentro das descobertas e dos grandes cientistas que eles são, eles vão demonstrando ali os pontos que eles estão de entendimento. E aí não se deve inibir isso, né? Não se deve diminuir isso. Isso que o aluno traz como conhecimento, esse conhecimento que é o legado dele, né? É o conhecimento que ele traz. Tem uma anotação que eu fiz interessante, que eu gostaria de ler para vocês, é exatamente falando da relativização, que fala o seguinte, que não há nada pronto, acabado, desconectado, sem conexão. O conhecimento, ele é histórico, ele ainda está em construção e ele vai continuar sendo construído ao longo do processo. Então, a gente precisa ter um olhar crítico sobre o que se aprende. Relativizar nesse sentido é entender que tudo pode mudar. Tudo pode mudar a qualquer tempo. Então, o meu aluno que hoje está com dificuldade, amanhã ele está alcançando e superando. Então eu tenho que acreditar mais nele, acreditar mais nas coisas que ele busca. Paulo Freire, tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, é: fazemos, logo pensamos, assim existimos. Ele altera uma frase, né, que ficou marcada ali quando a gente marcou a racionalidade, que Descartes escreveu isso, penso, logo existo. Então Paulo Freire, com a sua genialidade, já vai falar que fazemos, logo pensamos, logo existimos, né? Então ele coloca a pluralidade da coisa, né? Enquanto que Descartes fala eu penso, logo eu existo, ele coloca como plural, porque como um grande humanista que sempre foi, ele nunca ia se entender sozinho, né? Nesse processo de humanização. E não há erro, não há como o erro não estar dentro do nosso processo educacional. E quanto mais se erra, mais se aprende. E quanto mais se aprende, mais se entende e se muda, né? E se enxerga de maneira diferente. O ponto também muito importante no livro do Cortella é a respeito do enxergar o outro, né? Não implica de forma alguma aceitar o outro como ele é, não é isso. Porque eu não preciso aceitar o outro, ele é simplesmente o outro. Esse limite entre ser crítico e ser pós-crítico é muito, muito tênue. E muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Que quando a gente fala assim, eu tolero, você tolera o quê? Não tem o que tolerar, né? Cada um é um e é só isso, né? É tão simples e tão complexo ao mesmo tempo. Então não há prática
coerente, prática educativa coerente, se não houver inconformidade. O empenho consciente em uma visão de alteridade permite identificar-nos outros e nós mesmos. O caráter do múltiplo da humanidade é isso, sem cair na armadilha de taxar o diferente. Quando eu digo me colocar no lugar do outro, na verdade eu estou negando o outro. Eu sou eu, o outro é o outro. Eu não tenho que me colocar no lugar dele. Eu tenho que apenas entender que ele é o outro. E é esse entendimento do outro, e esse respeito pelo outro, e essa visão de que o outro também tem tudo e muito mais, e que tem um potencial incrível e que a gente pode buscar estar com ele, né? Para que a gente possa trocar e aí ser um grande professor, um grande mediador de todo esse processo. De acordo com Cortella, existe na educação, ela é compreendida por duas vertentes, né? Duas categorias de educação. A educação vivencial e espontânea, onde a gente vai vivendo e vai aprendendo, e a educação intencional ou propositada, que é a educação organizada, a educação deliberada em locais pré-determinados, em escolas. E o interessante, ele fala educação pela mídia, não só pela escola, educação pela mídia. Cortella já está com o mundo moderno, o mundo contemporâneo, porque ele já está entendendo que a educação vai passar por essa via aqui, né? A educação vai passar pela mídia. E quem não está acordado para isso, infelizmente vai ficar para trás. Então, existem esses dois tipos de escola. A escola espontânea, que é a escola da vida, é a escola que você aprende a aprender. E a escola intencional, propositada, que é essa escola institucionalizada e que precisa ser um local, não de reprodução, mas um local de inovação, um local de encantamento, um local onde os mitos de que o saber é só para alguns muda. Ritualismo, encantamento e princípios. Isso também é um assunto que está dentro do livro do Cortella. As salas de aula têm forçado os alunos a aulas teatrais, porém de difícil entendimento. É um ritual dia após dia enfrentar aulas com conteúdos diversos, muitas vezes expressos por profissionais que não estão em condições de fazer o aprender a aprender. Os professores são rígidos e até acabam por desestimular os alunos, né? É uma necessária aproximação que necessita do professor e o aluno no entendimento de aulas mais maleáveis. Você imagina que muitos professores, que eu lido muito com os professores no dia a dia, e muitos me dizem o seguinte: eu quero ver como é que faz para dar aula para 45 alunos em salas superlotadas, salas quentes, sem material, sem salário, né? E aí você percebe onde é que está o desencantamento. O desencantamento não está só no aluno, o desencantamento também está no professor. Então, as aulas, elas não precisam ser diferentes todos os dias, mas elas precisam trazer prazer. Você precisa estar sentado numa sala de aula e aguçando o interesse do aluno. Não precisa ser cansativo, não precisa ser enfadonho. É essencial que o educador tenha um encantamento ao passar o conhecimento, que tenha brilho nos olhos, que tenha uma gentileza, que tenha uma compreensão. Somente esse educador que tem esse encantamento, essa beleza, essa plenitude, vai conseguir fazer esse otimismo crítico do Cortella acontecer.
E é esse o meu recado para vocês. Eu quero que você que está aí me assistindo, escreva aí: eu sou um professor extraordinário. E se você ainda não se entende extraordinário, seja o melhor professor do mundo. Seja um professor extraordinário, encantador, porque só tem um caminho, que é via educação. Não tem outro caminho. As crianças, elas estão chegando todos os dias na escola, e cada vez mais desesperançosas, cada vez menos entendendo o mundo com possibilidades de mudança. E você, professor, você é o veículo. Você com certeza é o encantador. Você com certeza é o contador de histórias. Você com certeza é o extraordinário. E você precisa tomar para você essa responsabilidade. Porque não é à toa que você é quem você é. Você poderia ser tudo. Você poderia ser médico, você poderia ser dentista, você poderia ser secretário, você poderia ser político, você poderia ser o que você quisesse ser. Mas o que você é? Você é um professor. Então, a sua sala de aula tem que ser uma sala de aula encantadora. Uma sala de aula que vai realmente mudar o mundo a partir das suas lições, mas entendendo que cada aluno, cada criança daquela que está dentro da sua sala são produtores de cultura. E como produtores de cultura são grandes cientistas e que eles precisam ter espaço dentro da sua sala de aula para fazer também acontecer o conhecimento. E que tudo é relativo e que você não pode ficar engessado. Não pode ficar engessado dentro de um livro didático. Porque tudo muda a todo instante. E você tem que mudar também. Uma pessoa não se banha no mesmo rio 2 vezes. Cada vez é uma vez diferente. Então, seja essa metamorfose ambulante, né? Que mude para melhorar. Então, se você é extraordinário, escreva aí: eu sou extraordinário, porque eu sou extraordinário. Agora eu quero saber de você, se você é um professor extraordinário. Escreve aí nos comentários: eu sou extraordinário, eu vou fazer o melhor da minha vida na sala de aula, eu vou ser um encantador de crianças, eu vou mudar o mundo através de um otimismo crítico. Não é ser um otimista ingênuo, mas um otimista crítico. Você precisa entender o seu papel dentro da sociedade. Você é o extraordinário da história, o seu aluno é o extraordinário da escola também, da história, e todos juntos podemos sim fazer uma escola muito mais interessante, uma escola muito mais afetiva, uma escola muito mais pós-crítica, onde eu não tenho que ficar fazendo de conta que eu aceito as diferenças. Eu tenho que simplesmente ser quem eu sou. E se você é quem você é, o outro vai ser quem ele é. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um vai ser o que é e o que nasceu para ser. Cada um vai ser o propósito que tem para ser. E assim eu termino a minha live. Mas quero falar com vocês que eu tenho um presente para vocês. Se você gostou dessa live e você quer ouvir aqui ou ver outras coisas, outros assuntos, escreve aí nos comentários que eu vou com certeza olhar os comentários para poder trazer um assunto da próxima aula. E eu deixei um conteúdo completinho do Cortella, ótimo para os concursos, eu deixei lá no Educador Sistêmico. Então, entra no Educador Sistêmico, HTTPS, não precisa colocar isso, né? Coloca lá, Educador Sistêmico BR, não esquece do BR, porque existem 2 educadores sistêmicos, viu? Coloca br.eadbox.com e baixe lá o material para você. E eu vou te dar um cupom de desconto. Lá no meu site eu tenho vários cursos para conselheiro tutelar, agente educador, falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se o seu concurso está pedindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, corre lá
que você vai ter desconto. Você vai usar o cupom ECATOP15 e você vai ter 15% de desconto lá nos meus cursos. E você que não quer saber nada de Estatuto da Criança e do Adolescente, também tem desconto nos cursos para professores de séries iniciais e finais. E você vai ter um desconto de 10% e o desconto, o cupom é Cortella com 2 L's, tudo letra maiúscula, Cortella 10. E você vai ganhar um desconto lá no meu site. Amo vocês, encantem por aí. Eu tenho certeza que vocês vão mudar o mundo e eu estou aqui na torcida que vocês leiam o livro do Mário Cortella, porque ele é encantador nas suas palavras, ele é super tranquilo, a leitura uma leitura super tranquila e você vai ver que existem pontos que são fundamentais. Falando da intencionalidade, falando do erro, falando do conhecimento e verdade, falando também das questões ligadas diretamente ao inconsciente, né? Nós temos aí um inconsciente que foi forjado dentro de teorias muito tradicionais e conservadoras, e esse inconsciente coletivo ainda hoje traz reflexos para a nossa vida. Então, primeiro nós tivemos muito cientificismo, nós tivemos momentos muito de conhecimento mítico, né? A religião, a igreja, ela trouxe um modelo que privilegiava muito essa coisa do divino, do mítico, e depois a ciência na Idade Moderna, ela vai trazer muito preconceito também, já um preconceito no modelo mais burguês, né? Um modelo muito cientificista, e essa ciência que foi endurecendo, né? Transformando a gente em pessoas objeto, né? A gente foi se embrutecendo com a ciência e se afastou muito da nossa essência. Nada mais é a visão pós-crítica do que você retomar a sua essência. Você ser aquilo que você nasceu para ser. E o aluno, ele precisa ter esse espaço que deixe desabrochar esse nasci para ser assim. Eu sou um vir a ser. Eu não sou nada. Eu estou me construindo todos os momentos. E é isso. Ana Vital com você até a posse, porque você tem que fazer o seguinte: levanta a mão, faz comigo aí, levanta a mão, fecha a mão, porque você já tomou posse, então carrega para o peito que a vaga é tua e com certeza você vai ser um excelente professor. Excelente não, extraordinário, porque é isso que você nasceu para ser. Um beijo, até a próxima segunda no Bizu da Ana e não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, colocar nos comentários alguns assuntos que você quer ver por aqui e me acompanhar. Toda segunda-feira tô eu aqui fazendo a minha live e trazendo um pouquinho de conhecimento para você. Um beijo incrível para vocês, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Um beijo, fui!